O tema desse vídeo é pra gente falar sobre autossabotagem. Você já percebeu que muitas vezes você acaba se limitando, se autossabotando, muitas vezes por medo ou por perfeccionismo, ou algum tipo de julgamento? Sempre tem algo que tá travando a gente de conseguir fazer aquilo que a gente realmente quer fazer. Eu não lembro exatamente a primeira vez que eu senti que eu tava me autossabotando, mas eu lembro de algumas vezes na minha vida em que, se eu tivesse tomado uma atitude diferente, se eu tivesse tido coragem naquela época para tomar a atitude que eu queria ter tomado, provavelmente minha vida teria sido diferente. Talvez um pouco mais interessante, talvez os meus resultados hoje em dia seriam diferentes. Eu lembro quando eu era mais novo, tinha uns 11, 12 anos, estava muito na moda você, pelo menos na minha bolha, você ter bandas de rock. E eu sempre adorei bandas de rock. Né? O meu sonho era ser cantor, o meu sonho era ser um cantor ou um guitarrista de uma banda de rock, sair fazendo turnês por aí. Eu achava isso demais. Era o meu sonho. E eu lembro que eu tive uma oportunidade uma vez, que me convidaram para fazer um teste como vocalista de uma banda. E pra mim, eu cantava bem, mas não cantava, eu era meio inseguro comigo mesmo. E eu lembro que no dia desse teste, um dos integrantes da banda, né, que tinha o meu contato, ele ficou me mandando mensagem, perguntando: e aí, você não vem, você não vem? E eu lendo aquela mensagem, sentindo muita dor pelo fato de eu querer ir fazer o teste, mesmo que eu não entrasse na banda, isso era uma outra história. Mas eu queria fazer aquele teste e eu acabei não indo, e eu me senti muito mal comigo mesmo por não ter coragem de fazer o que eu queria fazer naquela época, né, quando eu tinha acho que uns 12 anos por aí. E depois que aquilo passou, eu vi as fotos dessa banda, eu lembro deles fazendo shows, dele abrindo shows para outras bandas que eram famosas, e eu pensando, nossa, como seria a minha vida se eu tivesse tomado uma atitude diferente naquela época? Como seria a minha vida? Talvez eu tivesse até realizado o meu sonho de ter participado de uma banda, de ter feito shows, e eu acabei não vivendo aquela experiência por conta de medo, né? Por conta do o que a banda ia falar, do que os outros iam falar, e se eu aparecesse lá e fizesse o teste e não me saísse bem no teste. Então, todos esses pensamentos de medo, de julgamento, né, de medo mesmo de fracassar do que iam falar, ou de não performar bem, não performar da forma que eu queria performar, né, essa ideia de ideal que a gente tem na nossa cabeça, eu tinha uma ideia também de um cantor ideal, eu tinha medo de não atingir esses ideais que eu tinha e que eu supunha que os outros também tinham. Então isso acabou me travando na época e eu acabei não vivendo essa experiência. Mas, se você for olhar para a sua vida e todas as experiências que você quis viver, ou então que você quer viver hoje em dia, e você não tem coragem, por algum motivo, você tem medo, que te trava de fazer aquilo que você quer fazer, é interessante você olhar para quais são os pensamentos que acabam te sabotando, quais são os pensamentos que acabam te travando, te gerando medo de julgamento, ou de fracasso, ou esse tal desse perfeccionismo que a gente tem, que nada mais é também do que um mecanismo de defesa para suas questões internas, né, de aprovação e reconhecimento. Enfim, é interessante você olhar o porquê. Eu sou um defensor do porquê, de você investigar quais são as causas por trás dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e olhando, né, para minha história, me usando como exemplo aqui, eu lembro que naquela época o meu grande medo era de eu ir cantar e das pessoas darem risada de mim, e falarem que eu não canto bem. E pensando de onde vem esse pensamento, de onde vem essa crença, né, que me limita, de que se eu cantar as pessoas vão dar risada de mim, ou eu não vou cantar bem, eles não vão gostar. Eu lembro, associando aqui, me veio uma memória na cabeça de quando eu era ainda mais novo. Eu já era novo naquela época, eu tinha 12 anos. Mas quando eu era ainda mais novo, eu lembro de eu estar cantando. Eu gostava muito de cantar, principalmente músicas de rock. Eu estava cantando no quarto dos fundos da casa da minha avó. E eu já tinha uma certa vergonha em cantar. E aí o meu pai chegou e aí ele tirou um pouco de sarro de mim, né? Então eu lembro que uma expressão muito comum que ele fazia era tipo, sabe? E zoar um pouco com a pessoa. E aí eu tava cantando e ele chegou e começou a fazer pra mim, sabe? Meio que zoando, tirando sarro de que eu tava cantando. E para mim aquilo eu levei muito a sério. Aquilo meio que me marcou. Claro que isso não é um ataque contra o meu pai, lógico que não. Mas é um fato que aconteceu que eu tirei uma interpretação daquilo. Eu poderia ter levado numa boa o fato do meu pai estar tirando sarro, né, ou meio que me zoando, eu poderia ter levado na esportiva, né, poderia ter levado de forma mais leve, mas eu acabei interpretando aquele como algo negativo, algo como, poxa, ele tá tirando sarro de mim, porque eu não sei cantar, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, enfim, um monte de porquês, né, um monte de interpretações daquele fato de ele estar tirando sarro de mim. Né? Então, eu vivi uma experiência e aí eu tirei uma interpretação daquela experiência. E essa interpretação meio que me disse quem eu sou. Né? Então, baseado naquela interpretação que eu tirei, eu criei uma crença, que era, se eu abrir a boca para cantar, é provável que as pessoas deem risada de mim.
E então eu não vou fazer isso, né? É algo que eu quero muito, eu desejo, mas por outro lado, eu tenho esse medo de passar por uma dor, né? Caso as pessoas tenham risada de mim, ou caso eu não consiga realizar esse desejo. Então, a dor, o medo da dor, falou muito mais alto dentro de mim do que a vontade de realizar esse desejo. Então, é interessante você olhar para a sua vida e tentar identificar de onde vêm as suas crenças, né? De onde vêm os seus pensamentos sabotadores, o seu medo, quais são as memórias associadas. E ver também como você tirou uma interpretação de um fato que muitas vezes tem duplo sentido, né? As coisas elas têm mais de um sentido. As palavras elas podem ser interpretadas mais de uma forma, mas a gente interpreta de uma forma e a gente toma essa forma como se fosse uma verdade. No meu caso, meu pai tá tirando sarro de mim, porque eu não canto bem, e se eu cantar de novo para outras pessoas, isso pode acontecer de novo. Sendo que na verdade não, né? Na verdade, eu poderia cantar e as pessoas poderiam falar, nossa, que bonita a sua voz, que legal. Ou nem mesmo a sua voz, a sua confiança, porque existem muitos cantores que não cantam nada, mas a presença de palco deles, a energia deles, né, essa paixão que eles têm pela música é contagiante, mesmo eles não sendo os melhores cantores. Olhando também, né, e usando esse aspecto da minha vida como exemplo, eu lembro também de fazer aulas de guitarra, quando era... Desculpa, deve estar pegando o som da moto aqui. De fazer aulas de guitarra quando eu era mais novo, tinha uns 10 anos. E aí, eu lembro que eu estava aprendendo a teoria, né? E eu admirava muito os guitarristas de banda de rock. E eu lembro também da minha mãe, do meu professor de guitarra, falando que era muito difícil chegar naquele patamar, né, de guitarristas de rock. Ou seja, eles não falaram, não, você consegue, se você praticar vai ser fácil, sabe? Não, eu interpretei aquela fala não como algo do tipo, vai que você consegue, eu te apoio, mesmo que seja difícil, você tem persistência e tudo mais. Eu não interpretei dessa forma, eu interpretei como, é difícil demais para mim, então eu não consigo. E aí quando eu interpretei aquilo, parece que eu internalizei dentro de mim essa crença de que se algo é difícil, eu não vou conseguir. Se algo é difícil, não vai valer a pena. Então eu acabei largando mão daquilo e acabei não me desenvolvendo tanto naquela época, né, com a guitarra. Depois, mais pra frente, eu peguei o violão, comecei a tocar sem expectativas e acabei me desenvolvendo melhor nesse instrumento. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é você olhar como você se sabota hoje em dia e você tem medo de fazer algumas coisas que você tem vontade de fazer, justamente porque devem haver algumas experiências na sua vida que te embutiram essa crença, esse pensamento, colocaram dentro de você. Ou seja, você passou por uma experiência no passado, muito provavelmente lá na sua infância, né, ou na sua adolescência ali, ou pode até ser mesmo na fase adulta, mas o mais comum é infância. Você passou por alguma experiência e aí dessa experiência você tirou uma interpretação. E essa interpretação diz para você quem você é, o que você consegue no sentido de pode, não pode, e aí você vive com base nessa interpretação que você tirou daquela experiência. Mas essa interpretação é uma só interpretação. Você pode ressignificar e tirar outros significados, novos significados daquela experiência que aconteceu. Então, qual que eu diria que é esse primeiro passo para você vencer esse medo, essa autossabotagem? Às vezes, essa autossabotagem e medo, eles se apresentam em forma de procrastinação na nossa vida, né? Você até quer fazer algo, mas você sente que você não consegue. Por que você não consegue? Porque dentro de você existem crenças que estão te limitando. Dentro de você existem pensamentos, interpretações dos fatos da sua vida que aconteceram, que você internalizou. E você continua reproduzindo esse padrão de forma inconsciente, sem nem mesmo perceber que você está reproduzindo esses medos, esses pensamentos, esses padrões na sua vida. Tanto é que isso é verdade porque você vê a forma que a sua vida está. Né? Está, às vezes, travada, está com algum problema, algum empecilho, alguma área da vida está travada. Então, o que é que trava? Né? Então, se você fizer esse trabalho de busca na sua vida, como os exemplos que eu mostrei aqui nesse vídeo, você vai conseguir encontrar as causas do que está te travando. E se você quiser uma ajuda maior nisso, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Você vai ter link do meu contato para você agendar uma sessão, você vai ter link dos cursos da Escola da Mente, ou de cursos para mudar as suas crenças limitantes, né? Treinamentos práticos que eu fiz com a galera, tá gravado lá na plataforma, você pode fazer. Tem links aqui na descrição que podem te ajudar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ideias de novos vídeos, de conteúdos ou dúvidas que eu respondo. Até uma próxima.